todos, a paz do Senhor, amém? Estamos reunidos mais um domingo na presença do Senhor, você aí e nós juntos em espírito, louvando e agradecendo a Deus. Nós estamos num mês em que nós clamamos Abba. E eu gostaria de deixar uma rápida palavra para você em Romanos 11, que diz assim: a próxima questão é: os judeus foram derrotados, excluídos para sempre? A resposta é um enfático não. Ironicamente, eles deixaram uma porta aberta quando saíram, e os de fora entraram. O resto, vocês sabem. Os judeus começaram a pensar que talvez tivessem perdido uma coisa boa. Mas, se a saída deles impulsionou essa migração mundial de não-judeus para o reino de Deus, imaginem o efeito de volta deles. Que lindo retorno será. Mas não quero continuar falando deles. São vocês, os de fora, que me preocupam. Minha tarefa pessoal se concentra nos chamados de fora. Por isso, me esforço ao máximo quando estou entre os meus parentes israelitas, os chamados de casa, esperando que eles percebam o que estão perdendo e queiram se envolver com o que Deus está fazendo. Se a queda deles iniciou essa migração de escala mundial, sua recuperação produzirá algo ainda maior, uma volta em massa para casa. Nós todos sabemos que os judeus recusaram Jesus, a maioria deles, recusaram a filiação em Cristo Jesus, o que abriu a porta para que nós, gentios, pudéssemos nos achegar e sermos reconhecidos também como filhos em Deus, né? E também pudéssemos participar deste reino e dessa herança em Cristo. Mas eu quero tratar aqui de uma outra forma, né? Ele diz assim: os chamados de casa. São aqueles que são de casa, né? Que somos nós e que muitas vezes não estamos percebendo aquilo que Deus está fazendo. E aí eu começo com essa pergunta: você consegue ver o que Deus está fazendo nestes dias? Nesse período em que nós estamos de quarentena, você consegue perceber e enxergar a direção que Deus tem dado a você, que Deus tem dado à igreja dele, que Deus tem dado ao povo dele? Quão envolvidos com Deus nós estamos? Quando entendemos, quando a gente enxerga, quando a gente se envolve naquilo que Deus tem, o retorno é em massa. É isso que ele está dizendo. Só que ele diz que os de casa, aqueles que deveriam entender, não estão entendendo aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem falado, aquilo que ele tem proposto para a geração. E como filhos de Deus, como filhos do Pai, nós precisamos parar um pouquinho e fazer o que está escrito aqui, como Paulo diz. Reconhecer e perceber que nós estamos perdendo e que nós precisamos e desejamos voltar e nos envolver com aquilo que Deus tem. Essa palavra veio a partir de um texto que a pastora, a bispa Ideide, colocou e diz assim: é cabível o reino de Deus viver unido e o reino de Cristo viver dividido? É cabível os demônios viverem ombro a ombro no intuito de destruir vidas, enquanto os cristãos não se unem para dar prosseguimento ao grande desígnio de salvar vidas? Esse é um mês que nós precisamos clamar ao Senhor. E essa palavra queimou no dia inteiro no meu coração. E Deus dizendo: olha, eu quero fazer. E eu vou fazer. Só que as pessoas precisam querer se envolver. Os meus filhos precisam enxergar a direção que eu estou dando, o que eu estou falando, e perceberem que estão perdendo. E estão perdendo muito. Então, para você que está em casa, eu não sei como você se encontra, eu não sei como está a sua vida com Deus. Levante-se na autoridade do Senhor, você é filho. Não queira mais perder tempo, queira se envolver naquilo que Deus está fazendo. Porque quando isso acontecer, quando os de casa entenderem, compreenderem, se envolverem com aquilo que Deus está fazendo, aí as multidões virão, querido. E aí ele diz aqui, haverá um retorno em massa. Haverá uma volta em massa para a casa do Pai. Os filhos retornarão. Então o negócio não é com os de fora, o negócio é comigo e com você, que está dentro da casa de Deus e que ainda não consegue viver da maneira que ele anseia e deseja, que não consegue ver e enxergar o que ele tem falado e feito nestes dias. Como que ele tem falado?
Você tem ouvido as mensagens, você tem ouvido as pregações. Agora cabe saber se você tem ouvido o Pai na sua casa, se você tem buscado ao Senhor e entendido isso. E aí a pastora diz, nossa, tem cabimento os demônios se unirem e o povo de Cristo não conseguir se unir? Tem cabimento os demônios entenderem o propósito deles e os filhos de Cristo não entenderem nem por que estão ou por que estão vivendo determinadas coisas, não conseguirem enxergar a direção que Deus está dando. E é por isso que nós clamamos, Adri. Eu chamo você a clamar nessa noite, para você enxergar a sua posição no reino de Deus, se levantar e clamar. Nós temos vivido tempos difíceis e um dia desses eu fiquei muito revoltada, porque é tanta desgraça acontecendo, tanta maldade, tanta falta de amor, que eu falei, meu Deus do céu, que mundo é esse? E realmente nós olhamos as notícias e cada notícia que passa tem me deixado mais entristecida ainda. Mas a questão também não é só me entristecer com quem está fora, com quem está longe, com essas atrocidades. Tem pessoas sofrendo ao nosso lado, tem irmãos nossos sofrendo ao nosso lado, tem pessoas que carecem da nossa empatia, do nosso olhar de Cristo, de dar o ombro a ombro para o amigo, para quem está ao lado, como filho, para a gente conseguir vencer essa batalha. E o meu sentimento hoje é exatamente esse, né? Deus passando em revista o exército dele, convocando o povo para clamar, para orar, para viver aquilo que Ele tem nesse tempo. Então eu convido você, nesta hora, a enxergar a sua posição no reino. E se você não consegue enxergar o que Deus está fazendo, clame, querido, porque você precisa abrir os seus olhos, porque Deus está mostrando. Só não vê quem não é íntimo, só não vê quem não é filho, só não vê quem não quer. Então eu convido você a dobrar os seus joelhos na sua casa se você quiser, levantar a mão, pular, saltar, o que você quiser. Mas eu convido você a erguer a sua voz e a clamar ao Senhor nesta hora, para que sejamos um em Cristo. E aí você pode orar, querido, você pede ao Senhor por sua vida, para que você consiga enxergar o que Ele tem feito, para que você não perca mais nada do que Ele tem feito, para que peça ao Senhor que dissipe essa pandemia, para que haja cura, para que haja vacina. Que peça que a maldade dissipe, que levante homens e mulheres, filhos na disposição de viver aquilo que Ele tem. Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti e peço ao Senhor que desperte o Teu povo, Deus querido, que desperte a Tua família, que desperte, Senhor, os Teus filhos, que despertem, Senhor, a Tua nação neste lugar. Que o Senhor desperte todos os Teus filhos, independente de placa de igreja, a clamar, a buscar ao Senhor. Que o Senhor comece a mostrar e a revelar aquilo que o Senhor, o Deus, tem feito nesses dias. Que se abram os olhos espirituais, que se abram, Senhor querido, os corações dos Teus filhos, para entenderem, ó Pai, moverem a ação, para entender, ó Pai querido, o mover dos céus na terra desses dias. Que o Senhor ministre, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer sobre os Teus filhos, que haja, Senhor, entendimento e compreensão daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor tem feito. Que os olhos se abram, Pai querido, para o entendimento, que nós somos chamados por filhos, e como filhos, ó Deus, que nós temos um reino a anunciar, nós temos que preparar o caminho para que o Teu reino se estabeleça nessa terra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a começar, ó Pai querido, em nós cristãos, que nós possamos nos unir, como diz aqui, ó Pai querido, a passagem, que possamos nos unir de ombro a ombro, uns com os outros, e mostrar, ó Deus, a força do Deus ao qual nós servimos. Por isso, ministre em nossos corações, trate em nossos corações, e que não haja mais, ó Pai querido, ninguém que não consiga ver aquilo que o Senhor quer, que ninguém que não consiga enxergar aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossos dias, que não haja ninguém que não queira se envolver com aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossos dias. Levanta o Teu povo, Pai. Levanta o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E agora eu convido você a se levantar para adorar. Amém. Salve a Deus, da paz do Senhor. Que você em sua casa agora, liga ao Senhor, ao seu Pai, ao Abba, toda adoração e gratidão que Ele merece.
agradecer o nome do Deus Altíssimo, do Senhor Todo-Poderoso. Quero desejar a você nessa noite que esse Espírito Santo de Deus que nos envolve, esse Espírito Santo de Deus que está sobre nós, que está neste lugar, encha a sua casa, encha o seu coração dessa presença e que essa palavra chegue ao seu coração, chegue até a sua casa, chegue aí até aqueles que você vai compartilhar, né, dessa live. Nós estamos trabalhando então durante todo esse mês, né, a temática Clamamos Abba Pai, e eu quero dizer a você que antes disso é uma alegria, tá bom, de eu estar aqui ministrando na sua vida. Então a temática Clamamos Abba Pai, quero dizer a você que falar de paternidade, falar da filiação do nosso Deus, para mim é um desafio, irmãos e irmãs. É um desafio por quê? É um desafio porque eu vivi isso na minha vida, né? Então, com relação à minha caminhada, eu não tive, alguns sabem da minha história e sabem que eu não tive pai, sabem que eu fui criada pelos meus avós, né? Então, a questão da paternidade, para mim poder entender quem era esse Deus Pai, entender essa paternidade, entender que eu tinha um pai, eu tive uma grande dificuldade na minha caminhada cristã. Então, por muito tempo eu andei errante no que sentido? Nesse sentido de relacionamento com Deus, do relacionamento com Deus Pai, do relacionamento com Deus Pai de amor. Então nessa noite eu quero trazer a você algumas coisas sobre esse relacionamento. O direcionamento, o tema que eu tenho hoje para você é o seguinte: clamar para restabelecer uma filiação e uma identidade. Clamar para restabelecer uma filiação e uma identidade. Quero ler dois textos primeiro com vocês, depois nós vamos citar outros, mas eu quero ler dois textos primeiro com vocês. E o primeiro texto é o texto da temática, Romanos 8, dos versículos 14 ao 16, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A temática, né, trabalhando aqui do versículo 14, né, até o versículo 17. Então eu li Romanos 8, do 14 ao 17. Outro texto, né, que eu quero ler com vocês está lá em Gálatas 4, do 4 ao 6. Gálatas 4, dos versículos de 4 a 6. Ele também vai falar de uma filiação. E diz assim a palavra do Senhor: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Tanto na comunidade dos romanos, como na comunidade de Gálatas, Paulo ele especifica então essa filiação, essa paternidade, essa identidade. E essa identidade, essa filiação e essa paternidade é para aqueles que creem. Então também a palavra diz que todos quantos receberes aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos esse direito então de nos tornarmos filhos. Então nós somos filhos, nós temos uma filiação, nós temos uma identidade, nós temos uma paternidade, nós temos um pai de amor. Então é através de Jesus Cristo que nós recebemos essa natureza de filhos, do Deus Pai, natureza de sermos, como diz os textos, adotados como filhos de um Deus Pai. Um Pai de amor, um Pai que nos dá uma família,
né? Um pai que ele se relaciona conosco, quer se relacionar conosco. Então, quando nós falamos Abba Pai, nós estamos falando de um relacionamento mais íntimo, de um relacionamento mais próximo com o nosso Deus. O nosso Deus, Pai de amor. Eu vou repetir isso sempre hoje, nessa noite. O nosso Deus, Pai de amor. E aí você vai entender por que eu vou dizer sempre Deus, Pai de amor. Então, duas perguntas para nós guiarmos a palavra dessa noite. Por que ainda insistimos em viver de outra maneira? Ou seja, aqueles e aquelas que ainda insistem de viver de outra maneira, sem pai, sem uma filiação, sem uma identidade. Quem é Deus para você? Parece uma pergunta fácil de responder, né? Mas nós precisamos analisar isso. Quem é Deus para você? Primeiro, então, por que você ainda insiste em viver dessa maneira? Segundo, quem é Deus para você? E aí, por que essa pergunta, quem é Deus para você? Porque nós temos uma referências, né, de pai, aí pai espiritual, pai na fé, né? Nós temos vários tipos de referências de tutores, nós temos vários tipos de referência. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um Deus Pai que quer se relacionar conosco, um Deus Pai de amor. Então o nosso relacionamento com Ele tem mais a ver conosco que somos filhos do que com Ele que é Pai, porque Ele é o Pai, Ele é o Deus Pai, Ele é o Pai de amor. E aí Ele tem as características dele de Pai e de Pai de amor, que também nós vamos ver aqui. Então esse nosso relacionamento que Ele nos chama a ter com Ele tem mais a ver conosco, que somos filhos, vou repetir, do que com Ele, que é Pai, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo amanhã. Então Ele está sempre fazendo o quê? Querendo nos resgatar de algumas condições que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Por quê? Porque às vezes nós temos referências de pais, como eu estava falando, né, que não condiz com Deus Pai de amor. Então às vezes eu olho uma referência de pai que abandona e aí eu acho que Deus é um Deus que me abandona. Eu tenho a referência de um pai que é carrasco, um pai que bate, um pai carrasco, um pai que bate, um pai que nos castiga. Essa é a palavra que eu queria usar, é um pai que nos castiga, e na verdade ele tem outras características e não só essa. Então você entende? Deus, Ele é Pai e é Pai de amor, é o Pai de amor perfeito para nós. E Ele sempre, desde o início da Bíblia, desde o início da palavra, Ele sempre está querendo nos resgatar dessa condição. Que condição, pastora? Condição de órfão, condição de escravo, que é como diz os textos que nós lemos. Então Ele nos convida através de Jesus Cristo a não sermos mais, nós não somos mais. Irmãos e irmãs, você tem um Pai. Oh meu Deus, como foi difícil entender isso. Os meus avós, aí vou dar o meu testemunho, né, o exemplo da minha vida. Os meus avós foram que me criaram. Eu digo que eu continuo dizendo que eles são os meus anjos, a expressão maior de amor que eu já vi na vida. Então eu fui criada por eles e eles me tratavam com muito amor. Era um amor, eu falo até hoje, olhando para trás, né, eu falo até um amor excessivo, um zelo. Eles me amavam, independente do título que eles tinham de vô e de vó, eles eram pais que me amavam. Mas e eu? Eu não me considerava filha, eu me considerava neta. A neta que não ouvia, a neta que era mimada, a neta que era desobediente, a neta que batia o pé e queria as coisas, e aí o vô e a avó, que amava demais, tinha que dar, dava para mim as coisas. Então foi nesse contexto que eu fui criada, não entendendo quem era o Deus Pai, ou seja, não conhecia, mas também não conhecia a figura de pai. Pai biológico, eu conhecia a figura de vô e vó. E eu me considerava neta. Então, quando eu entrei para o Evangelho, como eu disse no início dessa palavra, eu tive uma dificuldade de entender quem era esse Deus Pai de amor.
Então, essa paternidade, essa filiação, esse Deus Pai de amor, Ele me dá uma identidade. Ele me dá uma referência. Não é qualquer referência, não é qualquer identidade. E aí é uma referência de família, é uma referência de segurança, é uma referência de proteção. E aí quando a gente fala de família, a gente fala de porto seguro. Ele é uma referência de pai de amor, o provedor, aquele que nos encaminha, aquele que nos alimenta, aquele que nos protege, aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o Deus Pai de amor, que quer se revelar a nós e quer dizer para nós que nós não somos órfãos dele, nós não somos escravos dele, nós somos filhos dele. Então, para entender isso, o que é então identidade? Como eu disse, essa paternidade, essa filiação, ela me dá uma identidade. E o que é identidade? A identidade não é quem eu sou, mas ela é igual a quem eu sou. Tá entendendo a diferença? Às vezes a gente pensa que identidade é quem eu sou em Cristo Jesus. Quem eu sou em Deus? Eu sou filho. Não. Você é filho quando você se torna igual. Igual. Então, igual a quem eu sou. Parecido com quem eu sou. Lembra lá da imagem e semelhança? E aí nós vamos detalhar algumas características de condições de filho que nós nos colocamos. Eu já falei lá e eu vou esmiuçar algumas delas. Primeiro, nessa filiação, nessa identidade, nós temos, como já citamos e como aparece nos textos, depois você revisita os textos que nós lemos no início. Os órfãos. Quem são os órfãos? Pessoas que não têm provisão. Depende sempre de alguém. Pessoas que não têm proteção da família. Pessoas que não têm conexão, que não se conectam, não fazem parte de algum lugar, né? Então, pessoas que andam como? Abandonados, rejeitados, carentes de afeto, isolados, sem proteção, tristes, se sentem sozinhos o tempo todo, não se sentem cuidados. E em toda a Bíblia, o Deus Pai de amor convida a ser pai dos órfãos, a dar uma filiação aos órfãos, a dar uma identidade aos órfãos. Então eu quero dizer para você hoje, que muitas vezes está se sentindo dessa maneira, rejeitado, isolado, sem proteção, triste, desconexo de algum lugar, não se sente cuidado por alguém, né? Eu quero dizer a você que esse Deus Pai de amor, Ele quer te dar uma família. Qual família, pastora? Primeira família identificada: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você já faz parte dessa família quando você começa a crer em Jesus Cristo de Nazaré. Você não é qualquer um. Ele está dizendo aí, olha, não se sinta triste, não se sinta abandonado. O Deus Pai de amor, quando nós nos encontramos e nos relacionamos com Ele, Ele nos tira dessa condição de desprotegidos, isolados, abandonados, rejeitados. Para com isso, meu irmão, minha irmã, você não é mais órfão. Você tem uma família. A primeira família, eu quero repetir para você qual é: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois Ele te coloca numa família, família da fé, família de muitos irmãos, diz a palavra de Deus. Oh, glórias! Eu tenho uma família de muitos irmãos. Não estou sozinho. Então, em nome de Jesus, pare de se sentir órfão, pare de se sentir desconectado. Você está conectado a alguém: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois a família na fé, que é a igreja que o Senhor te colocou. Então, para você entender que às vezes o nosso relacionamento com Deus tem mais a ver conosco na condição de filhos, com os nossos sentimentos, do que na condição dele de Pai, Deus de amor. Então é assim que você tem que olhar o Deus Pai, Deus de amor. Deus que protege, que ama, que te conecta. Amém? Segunda coisa, escravos. Eita! Escravos.
Aí a gente precisa entender algumas coisas sobre ser escravo. O texto diz escravos da lei, né? E aí o texto que nós lemos lá em Gálatas, vamos lá, texto de Gálatas 4, do 4 ao 6, né? Diz o versículo 5 assim: para resgatar os que estavam sob a lei, assim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então aqui, do que o Senhor quer nos resgatar? Da lei. Que lei? E aí a gente precisa entender bem. A lei que oprime, a lei que os levava a um regime rígido, a um sistema rígido, a lei que aprisionava tanto judeus como gentios. Eles não tinham direitos, né? Não tinham direitos como filho. Então era aí que o Senhor, né? Aí que Deus Pai vinha com essa adoção para resgatar do regime aprisionado da lei, tanto os judeus como os gentios. Então, em Cristo, como filhos do Abba, do Pai de amor, nós precisamos ser levados a um nível, então, de consciência, para que nós possamos viver a lei libertos. Entenda isso. As regras, as leis e as coisas que são instituídas, elas são importantes, mas elas não podem nos oprimir, nos escravizar. Porque nós somos filhos libertos, principalmente libertos do pecado e da morte. Então ela não pode nos escravizar. Nós não podemos viver esse sistema rígido da lei, de viver como escravos. E aí eu quero que você pegue essa visão aí, pegue esse código, pegue essa visão, que diz assim: a lei vivida como filhos, ela nos leva a viver pela graça em missão pelo Pai. Oh, glórias! A lei vivida como filhos nos leva a viver pela graça em missão pelo Pai. Por quê? Porque eu sei quem é o Pai. Eu amo o meu Pai. Então eu faço porque eu amo o Pai. Eu não faço porque a lei me diz que eu tenho que fazer. E quando eu faço por obrigação, por fardo, ou porque a lei me diz que eu tenho que fazer, irmãos e irmãs, eu me torno escravo. E nós somos libertos para pensar, libertos para estar conexos com o Pai, libertos para viver o guiar do Espírito Santo de Deus, libertos pela palavra que é dele. Então, seja filho, não seja escravo. E aí, o Papa Francisco tem uma frase que diz assim: a rigidez da lei não nos dá liberdade para nos fazer filhos. Olha só. Então a rigidez da lei te faz escravos, não filho, não te dá liberdade de ser filho. Olha que forte isso. Então saia da rigidez da lei e viva como filho que ama o Pai. Eu estou na igreja porque eu amo o Pai. Eu oferto porque eu amo o Pai. Eu amo vidas porque o meu Pai ama vidas. É assim que o Senhor nos ensina a sermos filhos dele, do Deus Pai, do Deus de amor. E é esse amor que é derramado por nós, que é o amor que nós vamos servir, que é o amor que nós vamos doar. Somos herdeiros e nós temos o direito de ser filho e de desfrutar de tudo aquilo que o meu Pai me deu, me dá e deixou para mim como herança. E às vezes nós estamos vivendo como aquele que tem patrão, como escravo, que tem Senhor só. E o nosso Deus, ele não é só Senhor e Salvador. Primeira coisa, ele é Deus Pai. E por isso que Jesus Cristo, ele faz com que se ensine a orar, Pai Nosso. Porque a primeira coisa que o Pai, que Jesus nos ensina a orar é Pai Nosso. Que é o Pai, não só meu, não só seu, mas é o Pai de muitos irmãos. Então, se trabalhamos ou se nós vivemos para Ele só como servos, isso nos escraviza. Se nós vemos Ele só como patrão, isso também nos escraviza.
Tá? Então a nossa visão de serviço, a nossa visão de sermos servos é junto com o dono, é junto com meu Pai. O reino de Deus também é meu. A igreja do Senhor também foi feita para mim. Então é a mesma coisa quando a gente, eu que já trabalhei, né, na empresa da minha mãe e do meu padrasto, e eu entendia ali que eu não era somente a funcionária. Eu entendia ali que eu era a filha dos donos. E como filha dos donos, eu fazia de maneira excelente, porque aquilo ali também era meu. E eu queria que aquilo ali também desse certo. Amém? Então, e eu fazia o quê? Por amor. Eu não fazia por obrigação. E a palavra de Deus diz que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Mateus 11:30. Ou seja, a gente troca a lei, a obrigação, pela graça, pelo amor que nós temos a Deus. Então, irmãos e irmãs, saia da condição de órfão, saia da condição de escravo. Entre na condição de filho. Qual é a condição de filho? Filhos chamados, escolhidos por Ele, adotados, mas legítimos. Eu me considero uma filha legítima. Eu fui adotada, mas eu me considero uma filha legítima do Pai. Por quê? Porque eu tenho direito à herança, eu tenho direito de viver tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por mim. Então, eu sou filha legítima. Tenho direito à herança. Romanos 8,17, ele vai falar sobre isso. Tenho livre acesso a Ele, ou seja, eu tenho livre acesso à mesa. E aí, quando nós tomamos da ceia do Senhor, nós temos livre acesso à mesa. O Senhor tem banquete para nós, para mim, para você, filho e filha. Nós somos chamados a temos poder de filho. Eu quero dizer para você qual é o poder de filho. Poder de filho é obedecer. Poder de filho é obediência. Nós somos chamados a ser filhos da obediência. Depois você abra lá o texto, Hebreus 12, do 6 ao 13. Ele vai trabalhar sobre isso. Filho da obediência. Nós temos uma família. Então, reconhecemos que nós temos uma família. E Jesus é o primogênito. Tá bom? Então, reconheça que você tem uma família. Filho reconhece que tem família. Nós somos disciplinados, ou seja, nós guardamos e nós praticamos os mandamentos do Senhor, ou seja, nós somos livres, nós guardamos e praticamos na liberdade, no amor, os mandamentos do Senhor. Não pela lei, não porque somos obrigados, mas porque nós amamos o Pai. E aí, Deus, né, a partir desses disciplinados, Ele tem uma direção, Ele tem um propósito de vida. Nós somos filhos que Ele dá uma direção, que Ele tem um propósito de vida para nós. Ele já preparou, Ele já escolheu. Ele não escolheu, Ele preparou o caminho para nós. Presta atenção à diferença de dizer que Jesus, Ele já preparou o caminho para nós como filhos obedientes, como filhos que têm livre acesso, como filhos disciplinados. Ele já preparou o caminho para nós. Agora nós escolhemos se nós queremos esse caminho de sermos filhos legítimos, filhos adotados, mas filhos legítimos. E aí, rapidamente, para encerrar, né, a palavra dessa noite, eu quero dizer a você sobre outra condição de filho. Não só o filho adotado, o filho legítimo, mas também a condição de filhos bastardos. E aí Hebreus 12, que eu já citei aqui, dos versículos do 6 ao 13, né? São os filhos bastardos. Os filhos que se colocam como bastardos são filhos ilegítimos. São filhos que não têm disciplina, são filhos que não reconhecem família, são filhos que muitas vezes são rebeldes, são filhos que andam errantes, são filhos que andam sem direção, são filhos que não aceitam a correção. E é isso que está dizendo em Hebreus 12, dos versículos 6 ao 13. Então nessa noite, né, não entrando profundamente na questão dos filhos, e principalmente desse filho bastardo, eu quero que você leia lá, eu vou repetir o texto. Hebreus 12, né, a partir do versículo 6,
Dá uma olhadinha lá. E ele vai falar então sobre esses filhos que não têm correção, sobre os filhos bastardos. Amém? Que nessa noite essa palavra ela chegue ao teu coração. Uma palavra rema, uma palavra revelada. Uma palavra para que você entenda que o teu clamor de Abba, o teu clamor ao Abba, é para que você restabeleça uma filiação e uma identidade e um relacionamento com o Pai. E que esse relacionamento com o Pai te leve a viver uma vida e vida em abundância. Não vida de escassez, não vida de cabeça baixa, não vida triste, não, mas uma vida e vida em abundância. O Senhor nos chamou não para sobreviver, o Senhor nos chamou para viver a vida que é dele. Então clame pelo Abba, entendendo que o Senhor ele vai te dizer, ele vai te direcionar. O Espírito Santo de Deus ele vai te falar que condição você está hoje. Essa é a nossa análise. Que condição você está hoje? De escravo? De órfão? De filho bastardo? Ou caminhando para a condição de filho adotado, mas um filho legítimo do Pai? Amém? Eu vou orar por você em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra rema aos nossos corações, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por estar aqui nessa noite, Pai. Quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que essa palavra vai alcançar os corações através do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos refletir nela, Pai. Refletir qual tem sido a nossa condição, Senhor. Refletir, ó Deus, para que nós possamos nos libertar, ó Deus, e vivermos uma excelente vida que o Senhor tem para nós. Uma vida de relacionamento contigo, Pai. Uma vida de filhos legítimos. Uma vida de homens e mulheres que amam o Pai, que entendem e que conhecem quem é o Pai. Quem é o Abba, Pai. Quem é o Paizinho querido. Pai, em nome de Jesus, porque a partir de nós precisamos, Senhor Deus, fazer com que filhos espirituais nossos, também consigam identificar o Deus Abba, o Deus Pai. Levar esse amor a homens e mulheres que ainda não conhecem Jesus Cristo de Nazaré. Pai, faz-nos esses canal de bênção na vida de alguém, Senhor. Que nós sejamos esses, Pai, em nome de Jesus, que reconheçam a tua paternidade, a tua filiação e vivam a identidade em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por você estar aqui conosco nessa noite, neste culto maravilhoso, onde eu creio que você louvou, adorou, engrandeceu o nome do Senhor, tá? Em nome de Jesus, receba essa palavra e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, tá bom? Antes de dar a bênção a você, quero que você curte lá no sininho, compartilhe, entre nas redes sociais aí, Metodista Casqueiro, e você vai continuar sendo abençoado por Deus através da palavra e através dos cultos que estão sendo feitos, especialmente para que você possa cultuar e adorar a Deus no seu lar. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém. Tenha uma semana de excelência na presença do Pai, em nome de Jesus.